Bom, começaremos aqui então a videoaula. Falaremos sobre o teorema de Ronald-Coase. Apesar de ele não ser da área do direito, muitos dos trabalhos de Ronald-Coase são demasiadamente citados e empregados em pesquisas jurídicas por todo o mundo. Tanto que ele dispõe de um dos artigos mais referenciados no ramo acadêmico, o qual foi publicado em 1960. Chamado de O Problema do Custo Social. E com esse artigo analisaremos o Teorema de Ronald-Coase. O Teorema de Ronald-Coase define que, quando ignorados os custos de uma transação, tanto as regras jurídicas quanto as governamentais, elas não afetam a eficiência da alocação do mercado, visto que as partes irão barganhar, negociar entre si e vão sempre buscar pelas melhores soluções, vão sempre alcançar as ótimas soluções, as quais serão sempre as mesmas. Então essa é a ideia. E para entendermos melhor, vejamos um exemplo prático. Para entendermos melhor sobre o Teorema de Coase, vejamos um exemplo prático. O qual uma fábrica de carros foi instalada próxima a um condomínio. Disso, ela passa a incomodar os condôminos pelos barulhos insuportáveis causados por ela. Por conta disso, todas as casas e terrenos por lá, perto daquela vizinhança, não somente o condomínio, foram desvalorizados, tendo uma queda, hipoteticamente, vamos dizer, de 50% dos preços dos imóveis. Antes do Teorema de Ronald-Coase, eram duas as soluções imaginadas, as quais seriam decididas pelo poder público, seriam decididas pelo judiciário, pelo legislativo ou até mesmo pelo executivo. Duas seriam soluções. A primeira solução é que a tributação seria aumentada sobre aquela fábrica, a tributação seria aumentada, impostos exacerbados seriam cobrados na fábrica. Já a segunda solução, o governo ele criaria novas regulamentações para a fábrica, impondo a redução da poluição sonora. Caso contrário, se ela persistisse, poderia até ser multada. Então são essas duas soluções: aumento de tributos e regulamentações impostas à fábrica. Então essas são as duas soluções. Só que, além desse exemplo prático, temos um caso real, o qual foi julgado no TJ de Minas Gerais. O agravo instrumento, o qual o autor entrou com uma ação de dano infecto com indenização por danos materiais e morais pela utilização reiterada e excessiva do imóvel para a realização de eventos de grande porte, geradores de perturbação ao sossego da vizinhança. Ou seja, um sujeito proprietário de um imóvel em um bairro de Minas Gerais, um certo bairro lá, ele estava utilizando a sua casa, ele estava utilizando a sua residência, seu imóvel, para realizar eventos de grande porte. Estava causando perturbações na vizinhança, perturbações ao sossego, incidindo principalmente no nível de vizinhança. Então esse é um exemplo real, um caso real que ocorreu. E com esses dois exemplos, o prático e o caso real, antes do Teorema de Ronald-Coase, eram duas as soluções, as quais já mencionamos: tributações e regulamentações, que foram já mencionadas. São essas, tributações e regulamentações. Já no Teorema de Ronald-Coase, de 1960, o problema do custo social, Ronald defende que, independente da decisão do judiciário, de quem tem a razão no caso, em ambos, seja no caso real, seja no exemplo prático, em ambos, a solução será sempre a mesma. Por isso que o Ronald dizia: em ambos os casos, independente da decisão do judiciário, em ambos a solução é a mesma, será a mesma. Então, independente da decisão, por mais que o judiciário, para resolver o problema, esteja a favor da fábrica ou do proprietário do imóvel que tem causado perturbação, seja dos condôminos ou o sujeito que entrou com a ação, a solução será sempre a mesma, sendo ótima um ponto de vista da eficiência econômica. Nos exemplos, para o caso da fábrica, seria a troca do maquinário. Já no caso real, seria encontrar uma forma para reduzir o barulho.